Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês. Finalmente, estamos chegando no finalzinho da nossa disciplina de análise e lógica de programação. Estamos nos passos finais, somente as duas últimas aulas, estamos no final, findando tudo. Vocês sabem que durante as nossas aulas já passamos praticamente por tudo na linguagem C, já vimos tudo na linguagem C, inclusive chegamos a adentrar no passo de avançado, a linguagem C avançada, alguns comandos avançados, como mudança de cores, como você fazer salvamento em arquivos externos. A gente, inclusive, conseguimos criar um arquivo bem próximo a um banco de dados. A gente entendeu o que seria o struct, a estrutura nesse arquivo externo, então entendemos tudo isso. Esse ponto, essa parte do nosso assunto avançado, eu até cheguei a dizer para vocês, olha, isso é avançado, vocês entendendo o básico, já está perfeito. Isso aqui é para aqueles que estão buscando muito mesmo esse conhecimento, gostaram tanto da programação, e aí chegou nesse ponto aqui que quer muito mais ainda. E aí eu mostrei alguns comandos avançados, que inclusive esses comandos avançados, eles são bem interessantes porque vocês vão utilizá-los se vocês um dia trabalharem dentro de uma empresa na parte da gerência de servidores, ou seja, aquelas máquinas, aqueles maquinários servidores para web, servidores de segurança. Se um dia vocês trabalharem com isso, com certeza vocês vão utilizar muito dessas funções de copiar, criar arquivo, deletar arquivo, mover arquivos. Vocês vão utilizar muito mesmo disso aí dentro de servidores. Para a turminha que já entende um pouquinho sobre o Linux, já experimentou o mundo do Linux, sabe do que eu estou falando, sabe que esses comandos são bem usuários, utilizados dentro do terminal do Linux. A gente, quando se cria um servidor, a gente nem trabalha com a interface gráfica, você não vê essa parte bonita que a gente vê no Windows. A gente vê só aquela telinha preta e só aquilo. Por quê? Para economizar compilador e memória. Então isso é bem normal mesmo na vida de vocês aí, se vocês continuarem no mundo da informática, continuarem aí trabalhando junto à tecnologia, isso vai ser normal no mundo de vocês. E aí esses comandos serviram justamente para iniciar vocês nesse mundo junto a servidores. Essas aulas finais agora, esses momentos finais, vamos utilizar para fazer uma grande revisão. Você que ficou com alguma dúvida durante todo o nosso percurso aqui na linguagem C, ficou com alguma dúvida? Ah, professor, eu ainda fico confuso quando chega aquele momento de criar um laço. Vai criar um laço, todo mundo está fazendo tudo mais, eu consigo utilizar já struct, mas quando chega aquele momento de criar aquele laço, um for, que tem que passar quantas vezes, eu me confundo um pouco. Então, aproveite esse momento da revisão para rever isso, para entender profundamente isso. Professor, eu ainda não entendo bem aquela coisa de quando você coloca uma variável mais, o pós-incremento, o pré-incremento é mais e a variável. Eu não entendo bem isso. A gente vai ter um momento agora que eu vou revisar isso. Vamos utilizar essas aulas finais, essas duas últimas aulas finais, dois últimos encontros nossos, para fazer isso, para rever todo esse conceito passo a passo. Vou utilizar muitos exemplos, a gente vai fazer isso durante essas nossas aulas, nosso final. Então, se você tem algum momento dentro da programação, dentro da linguagem C, dentro das nossas aulas, que você ficou ainda com uma certa dúvida, aproveite agora que é o momento para isso. Se você entendeu tudo, você consegue criar o algoritmo tranquilamente, perfeito, que magnífico. Esse é o momento agora de você rever tudo que você já sabe, ou seja, reforçar o teu conhecimento. Então vamos utilizar esse momento para isso, para fazer esse reforço sobre esse conhecimento. Pessoal, mesmo a nossa disciplina estando chegando ao final, estando chegando no ponto final, não é necessariamente dizer que acabou a programação, de jeito nenhum. Nosso curso técnico de informática, isso é só o início. Você, com essa disciplina de lógica, foi só os primeiros passos dentro da programação. A disciplina de lógica de programação, ela serve para te dar um embasamento dentro das várias linguagens. Vocês devem recordar que nas primeiras aulas eu até disse que existem mais de 400 tipos de linguagem, 400 linguagens aí que estão usuais mesmo, funcionando no mundo. E a base, precisamos entender a base lógica, e essa disciplina serviu, foi para isso.
Disciplinas após aí que virão no nosso curso vão te apontar para algo como a linguagem web, vão te apontar para algo como a linguagem para aplicativos, mas não esperem só as disciplinas, não espere só pelo curso. Lembre-se da máxima de você não deve fugir do estudo, você não deve fugir da escola. Continue a buscar conhecimento, faça curso extras, procure um curso adicional. Dentro do YouTube tem diversos cursos ali gratuitos, a gente encontra muito curso gratuito ali para você se especializar em uma certa linguagem. Procure realmente, com todas as suas garras, todas as suas forças, por essas novas linguagens, porque é aí que mora realmente o teu futuro, é aí que você vai ter um ótimo futuro aí no mundo do desenvolvimento. Bem, isso principalmente para aqueles que amaram aí essa disciplina, gostaram mesmo dessa disciplina. Pode ser que não tenha sido desenvolvimento, que seja ainda a sua área, que você não tenha se agraciado quanto a isso, e pode ser que sua área seja mais voltada à parte de arquitetura, à parte de hardware, ou até mesmo outras habilidades que vão aparecer aqui, ser demonstrada no nosso curso, como a habilidade para redes, habilidades para sistemas. Então a gente vai ver ainda várias outras habilidades aí, e aí vamos ver em qual delas você se encaixa. Se a área de desenvolvimento já é a sua, perfeito, busque cada vez mais por conhecimento. Pessoal, se hoje é a nossa revisão, se hoje começa essa grande revisão, vou pedir para cada um de vocês, pintou a dúvida? Vai lá, manda uma mensagem pelo nosso chat, seja você estando aí na sala de aula, seja você aí direto pelo YouTube. Utilize nosso chat, que eu vou estar de olho aqui no nosso chat e poder responder vocês e até saber realmente qual foi a sua real dúvida naquele ponto do nosso assunto. Então vamos utilizar aqui esse momento final para fazer essa grande revisão em tudo que nós temos. Eu já estou vendo que está chegando aqui a mensagem para a gente, dizendo: bom dia, professor, o programa tem que ser um problema ou pode ser uma espécie de site virtual? Na estrutura lógica do projeto, acrescenta fotos da sintaxe ou copia e cola todo o programa? Vamos para responder essas duas aí. Eu já vou mostrar aqui para vocês, de novo, vou passar aquela parte do projeto, porque de ontem para hoje chegaram vários e-mails para mim, chegaram várias dúvidas ali, eu respondi um e outro, tentei dirimir as questões das dúvidas de vocês, mas eu vi que ainda tem gente ainda que não entregou o trabalho até hoje, o professor ainda deve estar aceitando até hoje, e aí ainda está com algumas dúvidas. Vamos tentar resolver essas dúvidas, eu vou mostrar aqui para vocês o projeto novamente, aquele projeto que eu mostrei semana passada, o passo a passo, e vamos tentar resolver essas dúvidas. Então estou vendo aqui que lá em Santa Cruz dos Milagres, a primeira dúvida deles é a questão de o programa tem que ser um problema ou pode ser uma espécie de site virtual. Eu acredito que site não, porque os nossos alunos aqui, a gente não falou nada ainda de nenhuma linguagem para web. Por enquanto só falamos da lógica de programação com a linguagem C e o Portugal. Então a gente ainda não tem ainda o conhecimento, mesmo que você aí que está me perguntando, tenha o conhecimento de criação de site, ou seja, entenda de HTML, CSS, você entenda isso, mas não é interessante seguir esse rumo. É interessante você utilizar um dos nossos exemplos, utilizar um dos algoritmos já prontos, que a gente já fez aqui com a linguagem C. Então o que eu digo para você é utilize de linguagem C. Aí me pergunta se tem que ser um problema. Todo e qualquer algoritmo é um problema, gente. É a máxima de qualquer criação de algoritmo. Se você precisa criar um site, é porque alguém necessitou, alguém tem a problemática de publicizar a sua marca. Ou seja, é um problema. Então podem perceber, todo e qualquer programa, todo e qualquer sistema, todo e qualquer software que exista no mundo nasceu para resolver uma problemática. É só ver o seguinte, o programa que a gente mais utiliza, o sistema operacional. O sistema operacional serve para quê? Para que ele te ajude na gerência daquela máquina, do computador. Imagina se tudo que você tivesse que fazer no computador, tivesse que passar em linguagem de máquina, no assembler, tivesse que mandar os comandos. O mouse agora vai para a esquerda, o mouse vai para a direita. Imagina só que dificuldade. O sistema operacional serve para resolver problemas. Então, o nosso algoritmo tem que nascer de um problema. Então, sim, é um problema que você tem que resolver através da linguagem C para utilizar no nosso projeto. Segunda dúvida aí foi a questão daquele momento da estrutura do projeto, que eu pego o meu código e transporto para dentro do projeto. Se eu devo transportar através de copiando todo o código, até mesmo digitando meu código no trabalho, ou um simples print ali em tela poderia funcionar. Qualquer uma das formas você pode utilizar.
aquela que melhor você entender, aquela que melhor para você, que for facilitar a sua vida, faça isso. Eu, no meu projeto mesmo, que eu coloquei lá para você, está lá dentro do nosso GitHub, o projeto, o modelo limpo, e 2 modelos, inclusive um que eu vou mostrar hoje, 2 modelos das aulas da semana passada, 22 e 23. Tem lá 2 projetos totalmente respondidos. Você pode pegar lá, ver o projeto, todinho respondido, segue aquele molde ali que não tem como errar. Só utiliza o teu algoritmo próprio e coloca ali. Aí vocês vão perceber que eu utilizei a questão do print. Eu printei a tela, copiei a tela e colei ali. Por que eu segui esse caminho? Porque alguns de vocês podem estar utilizando, programando, criando toda a programação, utilizando o dispositivo móvel, o smartphone. Você criou o algoritmo ali no smartphone, printou a tela do smartphone, e aí você foi no Lan House, na casa de um amigo, e você vai montar a estrutura do seu programa. Você já tem ali todo o teu programa já criado dentro do celular. Então, uma printagem, uma cópia ali daquela imagem da tela é o perfeito para vocês. A gente levar desse modo aí. Mas se a pessoa prefere, não, eu vou digitar inteiro lá no Word, pode digitar. A indentação que não fica muito legal, que é a organização de como aquilo dali vai ficar, é no compilador, lá no CodeBlocks, no móvel C, é muito melhor a disposição das palavras, o jeito que elas ficam organizadas, é muito melhor ali. Por isso que eu preferi printar. Mas se você prefere digitar, se você prefere copiar tudo ali que está dentro do compilador e levar para lá, pode ser, pode utilizar desse jeito. Utilize da melhor forma que o seu trabalho no final fique com a melhor qualidade. Somente isso. Tudo bem? Vamos seguir esse caminho aí. E se caso você tiver mais dúvida aí, pode mandar. Eu vou tentar responder agora aqui, mostrar o nosso modelo passo a passo aqui para aqueles que ainda estão em dúvida. Teve um monte de gente aí que já entregou, já teve a galera que mandou até para mim projeto mostrando, olha, eu estou entregando isso aqui para o professor. Tem gente aí, algumas cidades que já entregaram sim os materiais, já entregaram esses projetos. Tá? Então vamos todo mundo fazer a sua parte e entregar esse projetinho aí redondinho, belezinha. Bora lá para nosso material de hoje, nossa aula de hoje, para ver a questão da nossa grande revisão. Apontamentos básicos da disciplina, ou seja, é o momento da nossa revisão de tudo que veremos. Nosso objetivo, revisar os principais conteúdos da disciplina, relacionando-os com sua aplicabilidade. Então a gente vai rever passo a passo. A gente vai começar lá do início, é claro que eu não vou ficar tanto tempo ali ensinando para vocês o que é uma variável, o que é um vetor, a gente vai rever esse conceito. Mas se você, durante a minha aula, estiver falando sobre vetor e você ainda está com dúvida, manda mensagem aí, professor, até hoje eu ainda não aprendi esse tal desse vetor, explica melhor isso aí. Aí eu vou aprofundar. Senão a gente segue aqui passando por todo o conteúdo. Então a gente vai fazer esse retrospecto geral dos conteúdos da disciplina e vamos testar o nosso conteúdo através de até mesmo atividades aqui. Eu vou passar aqui algumas atividades, vamos ter aqui práticas durante a nossa aula de hoje. Aí o endereço do nosso GitHub, gente, github.com/riodexer/ti_lógica_c. Esse é o nosso endereço, ali o nosso repositório, todo o nosso repositório, todo o nosso material vai estar ali para vocês poderem ir lá, ver toda a codificação, ver tudo que a gente fez aula a aula. Inclusive esse repositório, apesar dele estar ali com o nome TI Lógica, mas esse repositório aqui, o nosso GitHub, ele vai ficar eternamente aqui junto conosco. Sempre que vocês precisarem, vocês estão lá no módulo 3 de disciplina, vocês estão desenvolvendo já em web, se vocês precisarem de algum exemplo que foi utilizado no nosso primeiro módulo, esse repositório vai ficar para vocês disponíveis. Inclusive, eu vou continuar alimentando ele conforme eu for professor de vocês em alguma outra disciplina, vou utilizar até mesmo esse repositório para colocar material para vocês, sempre para acrescentar. Até mesmo se eu encontrar algum livro, apostila interessante sobre programação, eu vou colocar aqui para vocês. Inclusive, a gente está terminando essa disciplina, e aí a gente já está com um conhecimento que a gente quer mais do que simplesmente linguagem C. Tanto que a pergunta aí foi se a gente podia criar até mesmo um site. Então eu vou começar a colocar material apostila até ensinando outras linguagens. Aquele que se interessar, professor, gostaria de aprender a fazer um site e não quero ficar esperando aqui o dia que vai chegar essa disciplina para mim. Eu vou colocar esse material aqui
também no nosso repositório, para que ele sirva como um grande repositório de conhecimento para nós. Bora entender essa atividade final, esse nosso projeto, como ele se desenvolve, como ele acontece. Eu dirimi 6 passos para resolver esse nosso problema, para resolver esse nosso trabalho final. Os 6 passos está aí desde o momento de pensar decidir qual é a problemática do nosso trabalho, até mesmo o preenchimento do projeto. Vamos passando em cada um desses passos aqui, para a gente sair preenchendo aqui, como se a gente estivesse criando. Se eu fosse alguém que está aí na frente de vocês, um coleguinha de vocês, que estivesse nesse exato momento respondendo o meu projeto. Vamos ver o que eu faria. Eu começo aqui, primeiro passo, dos 6 passos, criando o projeto. Primeiro eu tenho que pensar em um programa. Para pensar no algoritmo, eu tenho que pensar em uma problemática, ou seja, eu tenho que ter um problema qualquer. É a calculadora? Bom, pode ser a calculadora, criar uma calculadora. Ah, não é a calculadora? Eu quero um programa que eu escreva meu nome, eu coloco ali Rildo, e ele me responda com bom dia, Rildo. Ele me responda algo desse tipo. Não, eu quero um programa mais complexo, professor. Eu quero um programa que calcule a área de um quadrado. Então pronto, vamos colocar então um programa que tenha isso. E aí é justamente essa a problemática inicial do nosso algoritmo. Então vamos pensar inicialmente qual seria o programa. Ah, nesse caso aqui, eu estou decidindo que o meu programa vai ser um programa que vai armazenar a lista de compra do mês. E nessa lista de compra aqui vai ter 10 itens. Eu posso armazenar 10 itens que eu quero que seja comprado no supermercado. Pronto, é isso aí. Esse vai ser o meu problema. Ah, mas se essa lista bem aí, como é que eu vou levar para o supermercado? Não, isso aí não chegamos a esse ponto. A gente não decidiu isso. Estamos trabalhando com a linguagem C natural, a pura. Quando chegarmos a um nível a mais, quando tivermos algo como uma linguagem para aplicações, quando tivermos mais avançados, aí sim a gente vai pensar nessa problemática aí, até mesmo de criar os tais aplicativos. Isso aí é excelente, gente. Criar aplicativos e colocar nas lojas, no caso Play Store, a loja do iOS, e começar até a tirar um dinheirinho ali. Imagine só se você tem uma grande ideia, monta o seu aplicativo, coloca na loja da Play Store, e aí lá na lojinha, conforme as pessoas forem utilizando a tua aplicação, o Google vai te monetizando ali, vai dando um dinheirinho para você. Então imagine só se você tem um sucesso ali, você consegue criar uma aplicação. É só faz a aplicação, pronto, deixou ali, e depois é só ficar recebendo a sua conta ali crescer de pouquinho em pouquinho. Então o primeiro passo aí, pensei no problema, pensei em qual o programa que eu vou resolver, e aí através dessa problemática aí, que eu vou gerar o meu algoritmo. Nesse meu algoritmo aqui, no meu problema, eu pensei na seguinte forma: crie um programa que peça ao usuário a lista de 10 itens para a compra do mês. Esse software deverá gerar um arquivo TXT que possa ser lido por algum software editor de texto. Ou seja, eu já engrandeci aqui esse programa, porque eu queria que, além dele guardar os 10 itens, eu queria que ele guardasse isso numa lista TXT, para que eu pudesse imprimir, pudesse levar no meu celular, pudesse levar essa lista de alguma forma para dentro do supermercado. Então é isso que eu defini aqui de inicial. Tá aí a telazinha, essa tela aí que eu coloquei, seria algo como eu imaginando como deveria se comportar o programa. Inclusive essa telinha aí, ela só aparece depois de você criar o programa. Nenhum projeto real, do mundo real, essa primeira telinha aí, ela é um desenho, ela é um rascunho. Isso aí você desenha mesmo, rascunha com a mão, faz algo no Word, faz somente uma tela, como deverá se comportar o teu projeto. Inclusive eu cheguei até nas aulas lá, quando eu estava falando um pouco sobre a linguagem C, eu cheguei a dizer que na linguagem web, linguagem para a criação de sites, o primeiro passo é justamente imaginar como será o site e até desenhar. A gente desenha, rabisca, pega as folhinhas brancas ali e desenha como eu imagino que o meu site será. E a partir dali que eu vou decidir qual a linguagem que eu vou utilizar, qual a metodologia que eu vou utilizar ali para resolver aquele problema. Então o primeiro passo é esse, sem dúvida nenhuma, é de você pensar nesse problema e rascunhar, rabiscar ali
essa aplicação. Então esse é o primeiro passo. Definido isso, seja você decidiu que vai ser uma calculadora, seja você definido que vai ser um programa que armazena 10 nomes, é um programa que resolve a área do círculo, seja o que for, esse é o teu algoritmo. Professor, eu posso escolher qualquer algoritmo? Qualquer algoritmo. A grande intenção desse nosso projeto aqui, desse programa, é justamente você preencher isso para entregar para o teu professor. Porque no mundo real, quando você vai entregar para o teu cliente um projeto, você entrega desse modo. Você entrega o teu programa desse modo aqui, um rabisco mesmo, você entrega isso através de folhas de papel. É desse modo aqui que você convence o teu cliente do que você realmente precisa para o teu projeto. Então é a proposta inicial de quanto vai valer aquele projeto. Imagina só o cliente chegar, uma grande empresa como a Pepsi, chega para você e diz, olha, eu quero que você crie para mim um site que vai ser usado na nossa próxima promoção durante a Copa do Mundo. A gente vai ter esse site durante a Copa do Mundo e nesse site aí eu quero que aconteça a nossa grande promoção. A gente vai dar um prêmio por dia. E eu quero que você imagine isso aí. Aí lá vai você e sua equipe pensar nisso. É esse momento agora de você pensar tudo isso, rabiscar, pensar como vai ser tal coisa, como vai acontecer, como vai ter as atualizações, os servidores, tudo isso. Você imaginou tudo isso? Aí você entrega esse papelzinho, do jeito que você vai entregar para o seu professor aí, entrega esse papelzinho lá para o administrador, o grande marqueteiro lá da Pepsi, e diz para ele, olha aí, esse aqui é o projeto, como a gente imaginou esse site da promoção durante a Copa do Mundo, e a gente está querendo aqui, vamos fazer por você, pela bagatela simplesmente de R$500 mil, vai ser a produção desse nosso site aqui e manutenção durante toda a Copa do Mundo. Se você disse que é esse valor, demonstrou com A mais B o porquê que esse valor, o trabalho, a equipe, tudo mais, e ele aceitar, perfeito, agora é só produzir. Então nós precisamos disso. Agora imagina se não tivesse a papelada toda. Como é que você vai chegar para ele e falar, olha, 500 mil. Não, tá caro demais, cara. Tá muito caro isso aí. Abaixa esse preço aí. Você não tem como explicar como é o seu trabalho. As pessoas comuns não entendem o que um desenvolvedor faz. Então é nesse momento que você mostra todo o trabalho que nós fazemos. É desse modo que você valoriza o seu trabalho. Então o entendimento desse nosso projeto é para isso, para que você consiga transpor a tua ideia, o teu algoritmo para o papel, para as pessoas comuns. Depois de definida essa problemática, a gente vai para o segundo passo aqui, que ainda é bem tranquilo, pouquíssima coisa para se colocar nesse segundo passo aqui, que é o nosso fluxo de dados. O fluxo de dados é o nosso fluxograma, que foi dito lá nas primeiras aulas nossas aqui no nosso curso, nossa disciplina, foi para que a gente entenda como os dados entram no projeto, entram naquele algoritmo e como eles saem. Através daí a gente define quais funções que vai utilizar, funções de entrada, funções de saída, como ele vai se apresentar em tela. Então o fluxograma serve para nos auxiliar. E nesse segundo passo aqui, o fluxo de dados, lá no nosso projeto, a gente vai perceber que futuramente ele vai ter muito mais do que só um fluxograma. Ele vai ter outros diagramas. Eu, inclusive, falei para vocês que durante o nosso curso aqui, vocês vão perceber que existem mais de 20 tipos de diagramas para essa parte aqui do nosso projeto, para entregar para o teu cliente. Existem diversos tipos de diagramas que são utilizados dependendo do serviço que você está fazendo. Só que como é o início, a gente só aprendeu o fluxograma, só entendemos como é o fluxograma. Então, o máximo que você coloca nesse momento aqui é entendimento do fluxo de dados. Ah, professor, o meu projeto é diferente desse seu aí, e eu não estou entendendo como é que é o fluxo de dados. Olhe onde é a entrada dos dados, perceba o que seu projeto ele iniciou e ele tem fim. Perceba por aonde, como esses dados vão entrar, a entrada, e como será a saída dos dados. E veja como será o processamento dos dados. Se vai haver escolha, o que vai acontecer em meio a isso, o que acontece na transformação dos dados que entram dentro desse nosso projeto, desse nosso algoritmo. Então é só isso, é o fluxo dos dados dentro do nosso projeto. Você define isso e entrega.
Professor, o meu fluxo de dados ficou até diferente. É, justamente, o fluxo de dados, da mesma forma que o teu algoritmo, um algoritmo que você criar de uma calculadora, não vai ficar igual a de nenhuma outra pessoa dentro da sua sala de aula. Pode ter certeza, ele vai ficar diferente em algum ponto, você vai utilizar linhas a mais, você vai utilizar um menu, vai ser diferente. Tenha certeza, porque é um toque nosso. Vocês devem lembrar que lá na aula de midiática, teve um momento que a professora, que foi falado, foi até eu mesmo, eu falei para vocês sobre a questão dos direitos autorais, sobre um projeto, sobre um software. E aí foi definido, eu mostrei para vocês que um software, o direito autoral dele é idêntico ao direito de uma obra de arte, porque a gente coloca parte nossa. Por isso, onde é definido que é bem próximo à obra de arte? Porque o teu projeto aí, se você faz um projeto, se você faz um algoritmo de uma calculadora, o teu projeto vai ser diferente do meu, tenha certeza. Você pode utilizar uma linguagem diferente, e até utilizando a mesma linguagem, ele vai ficar diferente. Por quê? Porque tem parte sua nesse algoritmo. Então, por esse motivo, até mesmo o fluxo de dados pode ficar um pouco diferente nesse momento aqui. Definir o nosso fluxo de dados, assim eu entendi como vai acontecer o nosso algoritmo internamente. E aí chegou o terceiro passo aqui, que ele é bem próximo. Eu digo que o terceiro e o segundo, o fluxo de dados, e essa análise do problema, acontecem juntos. Algumas vezes a gente pode até ter que analisar profundamente o nosso problema para criar o fluxo de dados. Ou às vezes você cria o fluxo de dados e através do fluxo de dados que você define quais serão os módulos, como será internamente o teu projeto, como ele se dividirá internamente. E aí a gente percebe aqui que nesse meu projeto, aqui nesse meu algoritmo, a gente cria um programa que, primeira coisa que ele pede é peça ao usuário a lista de 10 itens. Eu vou ter que ter uma função ali, vou ter que criar alguma coisa para pedir para o meu usuário digitar essa lista. Então a gente já percebe ali que vai ter algo como um laço, repetição, só nesse passo aí. A seguir, eu encontro outro passo, que é eu gerar o arquivo TXT, que é o salvamento externo, gerando isso em um salvamento externo. Professor, eu poderia dividir isso em mais passos, em mais módulos? Eu vi que tem mais módulos aí. Eu vi que tem como dividir isso a mais. Tem como sim. E é você que vai definir isso. É o que eu falei, é o toque especial, é o seu toque especial. Eu posso apresentar o meu projeto desse modo e você conseguir definir, dividir em módulos até mais, explicar melhor um projeto. Isso é o toque do desenvolvedor. Aí o quarto passo é o mão na massa. Chegou o momento de você gerar o algoritmo. Nesse quarto passo, no mundo real, é quando você definiu qual a linguagem que você vai utilizar. Ah, vamos criar um site. Um site é feito simplesmente, somente com HTML, CSS e JavaScript? Não, Hildo, não. Eu posso utilizar algo diferente, eu posso utilizar a linguagem Perl, eu posso utilizar a linguagem PHP, eu posso utilizar o Python para fazer isso, que ele suprime, ele passa por cima de eu não precisar ficar escrevendo um HTML, ele passa por cima. Eu posso utilizar isso, posso utilizar a linguagem, posso utilizar o Ruby? Pode. Então existem diversas metodologias, diversos tipos aí. E esse é o momento, na escrita, que você definiu, sozinho ou junto à equipe, como vai ser o teu algoritmo. E aí o nosso algoritmo aí, simplesão, mostrando aqui o passo a passo dele, ele vem iniciando ali na criação do nosso ponteiro, criou um ponteiro, tipo arquivo, que a gente vai utilizar aquele arquivo externo, chamei ali um vetor, disse que esse vetor atende a 50 posições, então quer dizer que todo nome que eu vou colocar ali, cada produto daquele vai ser, no máximo, tamanho de 50 caracteres. Logo a seguir, vem aquela nossa comparação, para perguntar se o nosso arquivo está sendo aberto, ou seja, a criação do nosso arquivo, e já a validação dele, se ele está nulo ou não. Criei esse novo arquivo, vai se chamar lista, e o endereço dele já cai ali no FP. Vocês estão percebendo que ele cai direto no nosso ponteiro. A seguir, vem ali o início do nosso programa mesmo, mostrando em tela, lista de compras, vem na linha 10 ali pedindo para a pessoa escrever
o nome dos produtos na lista. A pessoa, para sair escrevendo item a item, vai ser passado por um laço. Eu poderia colocar em tela os 10 pedidos, print, gets, aí recebe. Logo a seguir, mais um print, mais um gets. Eu poderia colocar esse todo aberto sem fazer esse laço. Mas a gente já tem um entendimento sobre laço, então eu criei aí um for, um laço, onde ele está ali na linha 11 pedindo até mesmo o crescimento com 10 itens, onde a nossa variável vai crescer até o valor de i menor do que 10, ou seja, quando contar 10, ele sai ali desse nosso laço. Ele vai receber os 10 produtos, os 10 nomes, esses nomes vão ficar armazenados dentro de produtos, que é o nosso vetor. Ele vai ter ali as 10 posições, vai armazenar ali dentro do nosso vetor. Vem na linha 14 mostrando os produtos, vai mostrar de novo os 10 produtos em tela, e aí fecha isso. A escrita acontece conforme eles forem sendo chamados, vai sendo escrito lá dentro do nosso arquivo FP, ali na linha 14, vai sendo escrito diretamente nesse arquivo externo. A gente já aprendeu lá em escrita de arquivos. Assim eu já acabei de criar, armazenei os 10 produtos, eles ficam nessa lista, e essa lista, como ela é do tipo TXT, pode ser lida pelo qualquer editor de texto, como o bloco de notas. Pronto, o nosso programa está feito, o que eu faço agora? Está definido aí, e essa telinha aí é a que eu vou utilizar no meu projeto, então eu já deixo já pronto, já um print já com essa telinha para utilizar no nosso projeto. Próximo passo agora, eu posso dividir os módulos do meu programa. Essa divisão é se eu perceber que eu posso separar algo como, tem algum comando que eu queira separar, refinar o meu código, eu posso fazer isso. É obrigatório? Não, eu já falei para vocês que não é obrigatório fazer esse ponto. Esse ponto é aquele momento que você está mostrando para o teu professor, para o teu mediador, olha aí, o tanto que eu sei programar, eu consigo até fazer a divisão dos arquivos. Aprendi lá durante as nossas aulas a fazer essa divisão e está aí como pode ser feita. Nesse nosso código aí em tela, vocês percebem o seguinte. Vocês estão vendo aí que a gente não precisa necessariamente separar esse código. Ele é muito pequeno e não precisamos separar. Se fosse algo como a calculadora ela é perfeita no pensar em criar módulos, porque a gente tem as 4 operações. Então eu colocaria em cada operação uma função e levaria isso para um arquivo separado, e a gente poderia fazer isso. A gente só tem que lembrar o seguinte, se a gente fizer essa divisão aí desses arquivos, desse modo, a gente tem que explicar isso lá no nosso projeto. Tem que definir lá no projeto quais foram os arquivos que aconteceram, que fazem parte do nosso projeto. E aí vem o 6º passo, que é o preenchimento, ou seja, o algoritmo já está criado. Está funcionando. Chegou o momento agora de preencher isso no nosso projeto. Nessa telinha aí a gente vê justamente o nosso projeto limpo, o nosso projeto, o modelo limpo que está dentro do GitHub. Está lá inteiro, limpinho desse jeito, totalmente editável. Ele contém essas 3 páginas, mas as páginas podem aumentar conforme eu for preenchendo. Vamos ver aqui nas 3 páginas aqui o que é necessário no preenchimento do nosso projeto. Primeiro passo, a capa. A capa do nosso projeto deverá ter o nome da disciplina, vai ter a declaração mostrando o que esse projeto está se propondo. Nessa declaração inicial de escopo do projeto, se você estivesse fazendo um projeto para uma empresa, seria criação de sites, ou se você está fazendo um sistema, criação de um sistema acadêmico, é algo desse tipo. E o nome do projeto? Nosso projeto ali está ali embaixo, lista de compras. Se você está fazendo um projeto que tem ali definido um nome, tipo um jogo, ali seria o nome do jogo, definido o nome daquele jogo. Logo a seguir, é colocado o nome dos participantes do projeto, é você e mais um amigo, vai ter o nome dos 2 ali. Era uma equipe com 3 pessoas, tá ali os 3. 10 pessoas, vai estar o nome dos 10. Todos os desenvolvedores vão estar ali nomeados na capa. E logo a seguir, a data da entrega desse projeto. O cronograma, se você fez isso tudo em uma só manhã, ele vai ficar praticamente sempre com a mesma data.
Mas o interessante dele é na descrição da alteração, onde você sai mostrando passo a passo o que você fez. Definiu qual seria o problema do projeto, você sai escrevendo o algoritmo, sai preenchendo esse nosso projeto, ou seja, você sai dizendo passo a passo. Para que tem essa descrição da alteração? Nessa descrição da alteração, se a gente for pensar em um projeto macro, um projeto gigantesco, como um grande jogo, um sistema operacional, nessa definição aí mostra quem fez cada pedacinho. Imagine só que você está trabalhando em um projeto que ele tem ali algo como 30 módulos. Módulo de segurança, módulo de conexão, ele tem vários módulos. E aí, dentro de cada módulo daquele, digamos que eu coloque uma pessoa para gerenciar aquele módulo. O autor ali, quem vai assinar quem fez aquela parte, é justamente ali quem o fez. Então, se você trabalhou na parte de segurança, vai estar definido ali, descrição da alteração. Foi entregue o módulo de segurança do projeto, aí você assina teu nome. E assim estaria definido aí no projeto quem fez cada pedacinho. E aí encontraríamos até a pessoa, dizendo que lá na frente é necessário fazer uma atualização no módulo de segurança do seu sistema, porque foi encontrada uma falha, ou apareceu um novo tipo de ataque aí no mercado, e aí você quer justamente trabalhar melhor na sua segurança, que é algo que a gente faz, não é necessariamente porque tem uma falha ali não, viu gente? Segurança a gente tem que estar sempre buscando, sempre de olho, para fazer as inovações no nosso projeto. E aí quem é que vai fazer isso? Quem é a pessoa que seria mais gabaritada para trabalhar no módulo de projeto? Quem construiu o módulo de projeto, ou a equipe que construiu o módulo de projeto. E aí no nosso projeto principal, vai estar mostrando ali o autor que fez aquele módulo. E aí pode chamar essa equipe para justamente dar continuidade, ou pelo menos aconselhar ali quem vai dar continuidade a esse passo no projeto. Então aqui é o momento que você define quem fez o que, se foi escrita, a escrita do algoritmo foi feita a duas mãos, você e o seu parceiro, coloque aí o nome dos dois naquela linha. E aí começa justamente a parte entregando os objetivos e o conteúdo do nosso projeto. Os objetivos do projeto, aqui nesse momento você sai definindo aquele conceito, lembra do conceito inicial que a gente colocou? É o nosso conceito do que será o nosso projeto, a problemática. Aqui diz, era necessária a criação de um programa que peça ao usuário a lista de 10 itens para a compra do mês. Esse software deve gerar um arquivo TXT que possa ser lido por algum software editor de texto. É o conceito inicial da nossa problemática. Então não tem nem que criar nada nesse momento. Você, lá no início, você definiu qual é a problemática do seu projeto, criar uma calculadora que faça as 4 operações básicas da matemática. Pois é isso que você vai escrever aqui no objetivo do projeto. Tem que ser só um? Tem que ser mais de um? Você vai definir dependendo do teu grande projeto, do teu problema. Se fosse um simples, tão simples quanto o nosso aqui, não tem nem muito o que dizer, o objetivo é único. Agora, se for algo como a produção de um sistema acadêmico, você não vai ter só um objetivo na produção do sistema. Você vai ter vários objetivos ali. Então aí você coloca o objetivo principal aí nesse momento. Depois nós temos o escopo do produto. No escopo do produto é onde a gente vai utilizar aquele fluxograma, o fluxo de dados que você criou também no desenvolvimento. Você estava desenvolvendo, pensou naquele fluxo e coloca aqui. E coloca também quais são as ferramentas que você está utilizando. Eu coloquei aqui, o programa foi escrito na linguagem C. Este algoritmo usou comandos da linguagem C-Borland constantes nas suas bibliotecas. Foi usada uma função em arquivo próprio definindo o desenvolvimento do software. Ou seja, eu saí definindo tudo que foi escrito. Eu poderia colocar mais coisa? Pode. Você utilizou algo como o CodeBlocks? Pode colocar aqui. Foi utilizado o compilador CodeBlocks, feito pela fabricante tal. Você pode colocar isso aí, explicando passo a passo. Isso serve, esse momento serve até para outros desenvolvedores que vão seguir o teu projeto. Quais são as ferramentas, quais são os ingredientes que foram utilizados na construção do teu projeto. E aí, esse é o momento que vai estar ali definido justamente tudo que você utilizou, as ferramentas que você utilizou para produzir o teu projeto. Então já foi descrito ali no início, então é basicamente só um preenchimento.
Na estrutura analítica do projeto é onde você vai colocar justamente a interface gráfica. Professor, o nosso projeto não tem interface gráfica. A gente não aprendeu a mexer com interface gráfica. Na linguagem C, a linguagem C bruta mesmo, essa que estamos trabalhando, ela não trabalha realmente com a interface gráfica. Ela não trabalha com imagens, ela não trabalha com movimento, porque ela tem uma função, a Windows.h, que serve para isso. Ela serve para isso. Mas a Windows.h, ela realmente funciona lá na C Sharp. Na C Sharp e na C++ também, mas principalmente na C Sharp, na produção de jogos. Então aqui, como é só o início e não tem essa interface toda, esse vai ser um momento do nosso projeto existente que a gente coloca algo como a tela de execução, o arquivo TXT que foi criado, algo como isso. Mas se a gente estivesse criando um grande projeto como um jogo, aqui teria as telas, menu inicial, como ele apresenta, teria algo como a imagem do nosso personagem, a imagem de cenários, o background, tudo isso você colocaria aqui. Eu diria que a estrutura analítica do projeto, ela é praticamente tudo aquilo que você entrega para o cliente comum. Quando você adquire um software como o Windows ou um jogo, e ele vem com aquele manual, às vezes até impresso, aquele manual que vem junto com o DVD daquele jogo, daquele software, aquele manual ele é praticamente essa parte aqui, a estrutura analítica. É nela que vai estar mostrando as telas, os botões, como funcionam, vai estar mostrando a imagem de, se for jogos, os personagens, as ferramentas que são utilizadas ali internamente naquele jogo, como é os comandos daquele jogo. Então vai ter esse passo aí, nesse momento aí, a estrutura analítica vai trazer isso. No nosso caso aqui, o nosso projeto é muito simples, gente. É o início de tudo. Isso aqui é o primeiro projeto de software que a gente está fazendo. Por isso que não é nada de outro mundo, não é nada a mais, é muito simples. Coloquei ali, printei a tela, coloquei ali no nosso projeto e pronto. Qual o próximo passo? Estrutura lógica do projeto. Aí na estrutura lógica eu trago ali justamente a codificação. Eu trago o algoritmo. Percebam que eu defino o arquivo que estiver. Se eu dividir o meu arquivo, se eu dividir o meu algoritmo em módulos, eu tenho um arquivo que vai estar as funções. Você vai colocar ali, foi gerado o arquivo funções.c. E aí você coloca também, mostrando desse jeito que está aí, ó, projeto C, e o que está dentro desse arquivo projeto C. Funções.c, o que tiver dentro dele. Fiz a calculadora, aí vai ter função somar.c, coloquei lá somar.c, e eu coloco o que vai estar dentro daquela função. Depois multiplicar.c, o que vai estar dentro daquela função. Eu saio definindo tudo isso. E dessa parte aí do projeto, sempre é feito isso para qualquer um. Se você está desenvolvendo para entregar o código completo para alguém, se você está desenvolvendo para ser algo como software livre, você vai entregar desse jeito. Se vocês encontrarem algo como o Linux Ubuntu, ele é um software livre, com código aberto. Então, se você for na documentação do Linux Ubuntu, você vai encontrar isso aqui, ó. Vai encontrar definindo qual é o arquivo e o que está dentro daquele arquivo, a codificação daquele arquivo. Vai estar tudo explicadinho desse jeito. Mas eu não comprei o Linux, eu não estou utilizando o Linux, eu quero utilizar o Windows. Baixei a documentação do Windows, o que vai ter? Vai ter só o nome do arquivo, vai estar lá, arquivo, projeto C. Mas não vai estar definido o que tem dentro, porque ele é criptografado, é fechado, para que ninguém copie aquilo dali, porque ele é proprietário. Então a única coisa aqui, eu estou colocando todo aberto. Por quê? Porque eu quero que as pessoas vejam a codificação do meu projeto, ele é um software livre, e o utilizem da forma que quiserem. Melhore, pode pegar o código aqui e utilizar em outro programa, está totalmente livre aí para quem quiser utilizar. Então a gente faz desse jeito, inclui. A estrutura lógica do projeto serve para isso, para você definir quais são os arquivos que fazem parte daquele projeto. Por fim, a gente termina com as possibilidades futuras. Aqui é o momento de você abrir a caixinha de imaginação. Você sonha mesmo o que você vai fazer. Eu fiz foi uma calculadora. O meu foi a calculadora. Se for uma calculadora, o que você sonha que pode melhorar? O que você vê nessa calculadora que pode melhorar? Vamos adicionar imagens na interface gráfica. Nessa calculadora poderá
também conter fórmulas de equações, haverá constantes como a constante de π. Você pode sair imaginando aí, vamos fazer uma versão para o web, vamos fazer uma versão para o Android. Então você sai imaginando aí. Por quê? Porque possibilidades futuras não é algo que está sendo feito ali. Você está dizendo para o cliente, esse é o momento que você ganha o cliente para contratos futuros. Você está entregando para o cliente, está entregando aí para o seu professor, dizendo, olha professor, no futuro, se eu continuar com esse projeto, eu quero fazer isso aqui, ó. Nesse nosso caso aqui, tela de apresentação do programa deverá passar por modificações em seu design para melhorar a sua interface gráfica. O programa guardará valores do produto. Vocês viram lá que só tem o nome. Eu quero guardar também os valores. A lista poderá adicionar novos produtos. Só tem 10. A lista só aceita 10 e acabou. Minha lista de compra só pode ter 10 itens. Nesse caso aqui, eu adiciono novos produtos. E aí você pode imaginar algo como... Também haverá uma base de dados com as imagens de produtos cadastrados. Eu estou ali cadastrando tomate, aí lá na minha base de dados já tem a imagem de um tomate que a pessoa pode cadastrar. Se a pessoa está cadastrando um produto novo, estou cadastrando um pneu. Não tem na base de dados. A pessoa pode adicionar uma imagem de um pneu ali no software. Mas isso tudo é possibilidade futura, é eu imaginando o que isso vai acontecer. Nessa possibilidade futura, eu posso colocar até na criação desse aplicativo que vai estar disponível lá na loja do Google, a Play Store. Não aconteceu, esse projeto aqui não está lá, mas é uma possibilidade futura. Então aqui é o momento de você abrir tua imaginação e dizer tudo aquilo que você deseja para o futuro no teu projeto, no teu programa. Então nesse caso aí, a gente encerrou aí nosso projeto desse jeito, finalizou desse modo aí, imprime esse teu projeto, o teu professor mediador, é bem provável que ele vai pedir também que você envie para o e-mail dele, porque já que é uma codificação, é bem provável que ele queira desse modo, mas vai depender de cada um dos professores aí, cada um tem aí a total liberdade de aceitar isso desse modo. O que vai acontecer, depois dele receber esse projeto, ele vai dar uma nota, ele vai dizer quanto que, a nota de 0 a 10, e essa notinha aí, futuramente, é bem provável que a Seduc vai entrar em contato com esse professor para a gente pegar essa notazinha e colocar no sistema como a nota que fazendo parte dessa disciplina desse teu projeto aí. Tudo bem? Vai ficar essa notinha para vocês aí, para quem fez o projeto e entregou a tempo. Não esquecer também que todo esse meu projeto aqui, tudo isso que eu estou mostrando aqui, ele se encontra lá no GitHub, tá totalmente lá no GitHub. Inclusive, do jeitinho que está aí, ó, tem um projeto já respondido. Esse aqui, se eu não me engano, está na pasta do dia 23. Aula dia 23, está lá o projeto de software respondido. Vocês encontram na página principal, no início da nossa pasta lá do nosso repositório, o projeto de software, ele limpo, e vão encontrar também 2 projetos respondidos também lá no nosso repositório. Foi gerada aqui a nossa lista TXT, foi criado o nosso algoritmo .c e foi gerado os 2 arquivos adicionais, o binário .o e o executável, que são gerados junto com o projeto. Normalmente, esses 2 aí, o executável e o .o, eu excluo ele do repositório. Vocês podem perceber que em todo arquivo que eu coloco lá, eu coloco só o .c. Eu não deixo o .exe e o .o, porque pode ser que alguém aí, quando for baixar o projeto, vai baixar um .exe e o teu antivírus aí dá uma piada, grita, dizendo que aquilo ali é um vírus. Vocês sabem que não é. Mas é um arquivo executável, um arquivo binário também, com uma criptografia desconhecida para aquele antivírus. Então ele pode chiar contra isso. Principalmente, eu já até falei que o Avira é danado mesmo. O bichinho ele não gosta de programas executáveis utilizados dentro da linguagem C. Ele tem uma certa antipatia por esse tipo de projeto. Então, por esse motivo, eu sempre excluo esses 2 últimos aqui. Mas basta você baixar para a tua máquina, executar e ele vai ser gerado. Bora iniciar a nossa revisão? Bora começar para a nossa revisão, ver o passo a passo aqui tudo que a gente viu
ou praticamente a grande maioria, de maior importância aqui nessa disciplina? Vamos lá então. Então, começar do começo. Vamos começar do início mesmo. Como projetar o algoritmo. Escrever um algoritmo é um processo muito parecido com montar um quebra-cabeça. Cada peça do projeto em questão é uma ação a ser executada. Em geral, as possíveis ações são conhecidas e o desafio é descobrir uma maneira adequada de combinar as peças. Então, é um problema. A regra é simples. Tenha um problema do mundo real que você consiga resolver no mundo digital. Simples assim. Uma calculadora, vamos pensar na calculadora. Ela serve para quê? Ela serve para você conseguir resolver contas de multiplicação, de soma. Você conseguiria resolver tudo aquilo aqui no mundo real, no papel mesmo, lápis e papel? Sim, conseguiria. Pode levar até um tempo a mais, mas você conseguiria. Então percebam o seguinte, gente. Sempre que a gente fala de computador, tudo que é feito em um computador, tudo que um computador possa ser feito, ele nasceu da problemática do mundo real. Ou seja, tudo que um computador faz é possível ser feito aqui no nosso mundo real. Tudo. Vamos pensar no Photoshop, eu consigo criar imagens, eu consigo modificar imagens. É possível fazer? Com certeza, no mundo real é possível fazer com outras ferramentas. Utilizar efeitos, aqueles efeitos gráficos que acontecem nos filmes. Você assiste um filme aí no cinema, Vingadores, aí você vê aqueles efeitos especiais do cara voando, aquela coisa. É possível fazer aquilo dali no nosso mundo real? É possível, tanto que filmes antigos, os atores faziam aquilo dali, voavam amarrado em cordas, aquela coisa toda. Mas hoje em dia, para facilitar a vida, usa-se muito o chroma key, usa-se muito a tela verde e é tudo efeito especial. Então, tudo que acontece no mundo digital, tudo que é feito, aquele efeito, o que um software faz, tudo é possível fazer no mundo real. Vai me dizer que é possível a gente fazer todas as funções que acontecem com um sistema operacional faz numa máquina, é possível? Com certeza. Os computadores na década de 50 não eram assim, você tinha que colocar comando a comando através da linguagem de máquina, então você tinha que calcular comando a comando e colocar nele. É só olhar a primeira calculadora, nosso computador analítico, ali em 1800 e pouco, o Charles Babbage, ele não era, todo o cálculo era feito através de engrenagens, movimentação de engrenagem, ou seja, era possível fazer toda a questão dos cálculos através de posições de engrenagem. Só que, levando para o nosso mundo agora da programação, isso ficou bem mais rápido e, digamos, até bem mais fácil. Então, o computador, a criação do algoritmo, sempre provém de um problema aqui que deverá ser resolvido através do mundo digital. Então, a regra é simples. Você tem que escolher o problema, e após escolher o problema, você tem que entender o que é aquele problema realmente, o que ele necessita, o que você precisa. Ou seja, chega uma pessoa para você e fala assim, olha, eu tenho uma fábrica de produtos de limpeza e eu queria chamar a atenção dos meus clientes, eu queria que mais pessoas vissem os meus produtos e comprassem meus produtos. Eu queria até mesmo que o meu cliente visse aquele produto, pedisse e o produto fosse para a casa dele. Tem como resolver isso? Aí você começa a imaginar um site, um marketplace, ou seja, aí eu posso até vender online isso, fazer a entrega, todo esse modo aí. Posso utilizar o que já temos aí em diversos sites como lojas. Então, quando você fez isso, você está entendendo o seu problema e começa a definir ali como será construída essa execução, como você fará isso. Após você definir, eu posso fazer isso. Posso fazer através de um site, através de uma loja, dá para definir todo esse modo. Aí chegou o momento de você escolher a linguagem. Como é que a gente escolhe a linguagem? A regra principal para a escolha de uma linguagem não é necessariamente, Hildo, para fazer site é sempre utilizado o Python. Não é assim. Para fazer um software para servidores é sempre linguagem C. Também não é assim. Normalmente, a linguagem escolhida é aquela que você tem maior habilidade. Nesse exato momento, a habilidade de vocês está definida pela linguagem C. Então, você tentaria ao máximo resolver pela linguagem C. É por isso que eu sempre digo,
aprendam mais linguagens, entendam mais, estudem, experimentem, tenham pelo menos habilidades com 3 linguagens diferentes. Eu digo, a regra é essa, 3 linguagens diferentes, defina-se desse modo, por 3 linguagens usuais. Eu mesmo, na minha vida, eu defini ali 3 linguagens principais, aí coloco uma, aquela que eu tenho um maior conhecimento, é aquela que é a minha ferramenta principal, mas tenha sempre aquelas reservas ali perto de você. Eu sou muito bom em JavaScript, mas eu sei que o PHP também serve para web. Então você define ali, você define que eu vou resolver os meus problemas utilizando minha ferramenta, minha arma principal, que vai ser o JavaScript. Mas, vez e outra, pode ser que eu encare um problema, um projeto que tenha PHP. Aí eu estudo o PHP para justamente esses momentos. Então, defina-se desse modo. Você tem essas várias linguagens para se utilizar desse modo, para utilizar para resolver aquele problema. Então, resolver o problema, você já definiu o problema, já pensou como resolvê-lo, agora decida qual a ferramenta que você vai utilizar. E com essa ferramenta, essa linguagem, você começa a construir o algoritmo. Após a construção do algoritmo, está construído, você vai avaliar, você vai executar e avaliar o funcionamento dele. Está funcionando? Está perfeito? Opa, está funcionando. Aí você vai trabalhar com o quê? Os refinamentos, a melhoria, que é aquelas possibilidades que a gente colocou ali no projeto. Um projeto, não importa qual o projeto que vocês façam, jogo, seja o que for, ele não finda ali. Você pode pensar num jogo completo. Pensei num joguinho, vou construir ele na linguagem JavaScript e fiz ele para um aplicativo, para celular, lancei. Você não vai estar satisfeito ali. Por quê? Porque você vai querer a parte 2, é por isso que existe a parte 2 do jogo, a continuação. Não é à toa que a gente vê aí programas, jogos que têm grande sucesso como o GTA. Já está chegando aí a versão 6. Por quê? Continuidade. Isso é o refinamento. Ele vai melhorando com o tempo. É a tentativa do desenvolvedor de melhorar com o tempo. Então a gente tem que definir isso sempre. Turminha, vamos para aquele nosso intervalo de 3 minutinhos e a gente já retorna.